Moi. Tervetuloa. Bom, hoje a gente vai responder se é realmente verdade de que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. Talvez vocês já tenham visto a notícia de que a Finlândia ganhou pelo 8º ano consecutivo de país mais feliz do mundo. E muita gente pergunta pra gente a respeito disso. E a gente vai responder hoje sobre se é verdade, se todo mundo aqui vive feliz e alegre como se estivesse num panfleto de testemunho de Jeová ou não. Bom, quem acompanha o nosso canal há mais tempo, eu acredito que já deve ter visto a gente falando sobre vários problemas que tem aqui na Finlândia. Mas, se você chegou agora, por essa curiosidade devido à pesquisa, que saiu o resultado semana passada, a gente já vai falar mais um pouquinho sobre o que a gente pensa a respeito e também o que os finlandeses pensam a respeito disso, porque a gente também já conversou com alguns amigos nossos sobre o que eles acham toda vez que sai o resultado dessa pesquisa. A maioria dos finlandeses sempre acha que é mentira, que é propaganda, porque a maioria se sente muito infeliz aqui e insatisfeito com a vida. E por que que isso acontece? O principal critério, né, que essa pesquisa tem não é assim felicidade como o sentimento de estar pulando de alegria. É, na verdade, o bem-estar econômico. E nessa parte, os países nórdicos sempre estão no topo, como Finlândia, por causa que aqui as pessoas ganham mais dinheiro, né? O dinheiro vale mais, mas aqui também tem o estado de bem-estar. E o que que isso significa? Significa que se você ficar desempregado, o Estado te suporta. Se você ficar doente, o Estado te suporta. Se sofrer um acidente, o Estado te suporta. Então, você não precisa preocupar com dinheiro, saúde ou infraestrutura. Tudo isso aí o Estado aqui cuida. Outra coisa é a previsibilidade econômica. Aqui teve a crise de 2008, agora tem uma crise. Poucas pessoas caem numa pobreza total porque o Estado ela suporta as pessoas. Aqui, por exemplo, o Estado ali, se você fica sem casa, você consegue buscar e o governo vai te dar uma casa se você conseguir provar que você não tem dinheiro nenhum e nenhum apoio familiar. E por isso que a maioria dos mendigos que tu vai encontrar aqui na Finlândia, que são poucos, são pessoas com problemas mentais ou usuários pesadas de drogas que também já o cérebro derreteu. Então aqui tem uma vida muito menos preocupante nessas partes que seriam falado fora do seu controle. O que me incomoda nessa pesquisa é o uso da palavra felicidade. Eu acredito que talvez a melhor palavra para usar realmente seja isso que eu sempre falo, que é a questão do bem-estar, de satisfação com a vida. É muito mais uma questão de estabilidade. Não tem a instabilidade política que tem em alguns outros países, né, com guerras ou com algumas outras revoltas. Só que assim, o que eu quero falar aqui? Essa pesquisa é feita pela ONU. A ONU não é um órgão isento de ideologia. Então, assim, a gente pode olhar os critérios que são levados em consideração, que são esses aqui. O PIB per capita, que eu já discordo, a percepção de corrupção, a doação de dinheiro e a generosidade com outras pessoas. Então, assim, é uma formulinha de bolo dos critérios deles, de acordo do que eles consideram que faz com que isso traga mais sentimentos positivos ou que faz com que uma nação seja mais feliz do que a outra. A pesquisa deles, eles usam o critério que eles quiserem, mas a gente tá aqui pra discordar. Porque, assim, PIB per capita, isso não necessariamente afeta todas as pessoas do país no sentido de que, assim, ok, seu país tem muito milionário e bilionário, e isso não quer dizer que vai trazer alguma melhoria de vida pro resto da população que pode continuar morando em barraca. Inclusive, muito provavelmente é isso que vai acontecer, porque, evidentemente, quanto mais rico, mais pobre, porque isso vai gerar desigualdade. E essa desigualdade, ela não existe dessa maneira tão discrepante aqui nos países nórdicos, que geralmente são os primeiros aqui da lista. Tem outras coisas que é para ser levado em consideração também se você for olhar a lista, e você vê que Israel, por exemplo, é um dos países que sempre tá ali. E coisas acontecem lá. E deveriam acontecer mais. Mas eu não vamos entrar nesse assunto dessa vez. Eu não sei, talvez o genocídio e limpeza étnica deixe as pessoas muito felizes, né? Não, mas é que eles estão mentindo as pessoas dentro de Israel, né? Não os pessoas de Gaza. Então, essa é uma parte que tá levando em consideração. Não, é o que eu tô falando. Fazer a limpeza étnica deve trazer um bem, assim, pra pele, né? Enfim. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Muitos desses critérios aqui são extremamente subjetivos. Por exemplo, tem aqui percepção de corrupção. Como você percebe a corrupção no seu país? E, gente, eu tenho certeza que para muitas pessoas no Brasil, eles vão falar que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, do universo, da galáxia. E assim, gente, é uma questão de olhar muito pro próprio umbigo, sabe? Se você começa a ter contato com outros países, você vai ver que a coisa não é assim. Então, assim, percepção de corrupção não necessariamente quer dizer que a corrupção está acontecendo de fato, a depender da propaganda com que é feita nesse país. Tem outros critérios também que eu não concordo muito também em relação a sentimento de liberdade. Gente, sentimento não é realidade, entende? Tem muita gente que acha que sente que tem uma liberdade que na verdade não tem, sabe? Você tem escolha ou você acha que você tem poder de escolha? Eu não sei se eu tô sendo clara, assim, o que eu tô falando, mas assim, o que me incomoda isso é assim, muita coisa dentro da parte da subjetividade e não falar as questões materiais. Por exemplo, uma coisa que sempre falam muito da Finlândia e que eu concordo
que fala que é muito bom viver na Finlândia porque tem, e essa frase me irrita muito, que é equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E toda vez que eu escuto isso, eu imagino uma coisa meio Severance, assim, sabe? Que você tem um equilíbrio entre as duas coisas. E assim, gente, o que quer dizer isso? Menos horas de trabalho. É só isso, é sempre menos horas de trabalho. Não tem uma outra maneira de você balancear as duas coisas. Porque na pesquisa fala, por exemplo, porque percebeu que houve maior nível de felicidade entre pessoas com que compartilhavam refeições com outros membros da família. Beleza, vai ter tempo para essas pessoas dividirem a refeição com um membro da família ou vai continuar das mesmas horas de trabalho exaustiva? Porque daí fica difícil, sabe? Entre outras questões que, assim, quanto mais eu li a pesquisa, porque eu li a pesquisa, a grande maioria das pessoas pega, vê o próprio país ali no ranking, fala, tá, é isso, acabou. O que eu tô querendo dizer, assim, essa lista, ela não é uma cláusula pétrea da realidade em dizer que portanto, a Finlândia é perfeita e todos os outros países não são tão bons assim, sabe? Por que a gente fala isso? Principalmente se você estiver pensando em se mudar para cá, porque eu sei que tem muita gente que assiste o nosso canal que pensa realmente em vir para Finlândia. A gente gosta muito da Finlândia, claro, senão a gente não estaria aqui. Mas assim, eu gostaria que essa coisa não fosse tão romantizada, sabe? É por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. E eu sei que tem muita gente nos comentários que vai discordar, sabe? Mas paciência. Tem coisa que tem que ser falada. A gente já falou de alguns problemas que tem aqui. Por exemplo, uma das coisas que não são, pelo visto, não é muito levada em consideração nessa pesquisa, é aquela taxa de pessoas que desistem da vida, que daqui também é bem alta. Então, tem uma contradição nessa pesquisa da ONU, né? Todo ano, né, tá no topo os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. E o que eles têm em comum? Eles são todos países com um estado de bem-estar social. Isso significa um estado grande, enorme, que tem empresas estatais, semi-estatais, vários programas sociais e te mantém infraestrutura, te cuidar de se empregar, te cuidar de doente, de escola pública, hospital público, transporte público extensivo, tudo isso. Mesmo assim, as pessoas só consideram quando eles veem a pesquisa nos jornais, assim de que aqui só justo tá como as pessoas estão felizes como numa pintura de testemunho de Jeová. Então, ninguém nunca fica assim, nossa, será que o nosso país também poderia ter um estado de bem-estar social? Nunca essa conversa vem. É interessante como essa pesquisa é uma propaganda, né, de felicidade, mas ao mesmo tempo é uma propaganda que oculta o motivo real de por que as pessoas têm um bem-estar melhor nos países nórdicos. E essa coisa de liberdade, por exemplo, aqui não significa assim que aqui tem menos leis e aí por isso tu pode fazer o que quiser. Não, é que o Estado facilita que você possa seguir os seus sonhos. Aqui a universidade é pública, a escola é pública, o transporte é mais barato, aqui tu ganha desconto de estudante, aqui tem desconto para desempregado para academia, tem desconto também para natação e vários outros esportes. Aqui pessoas deficientes ganham cadeira de rodas de graça e outros materiais para poder viver melhor. As cidades são construídas melhor para pessoas deficientes, para poder locomover. Então, o Estado construiu toda uma estrutura para que todo mundo possa fazer o que quiser. Então, aqui a liberdade não significa assim que, como alguns teóricos falam, que tipo barreiras foram tiradas. Não, aqui se construiu escadas para tu passar por cima das barreiras. E isso foi por causa do Estado. Mas essa parte nessa pesquisa de felicidade nunca é mencionada. É só dar a impressão justo que, nossa, eu me sinto livre e dou dinheiro para pobres e como junto com a minha família. É isso que me faz feliz. E aqui na Finlândia poucas pessoas comem junto com a família. Né, e eu vou mais além também, porque assim, tem essa questão sim de que tem muita coisa que vem do Estado, mas isso veio através de muita luta de trabalhador e de muito grupo sindical fazendo greve dia sim, dia também, que tem até hoje por aqui. Isso é uma coisa que jamais vai ser falado, porque quando fala que, mas é bom você ter laços sociais com outras pessoas, nunca vai falar, por exemplo, de laços no seu trabalho, por exemplo. Sempre vai falar que é bom você ter uma religião, não vai falar que é bom, por exemplo, você, sei lá, se filiar a um sindicato, por exemplo, para você lutar por melhores qualidades de vida, ao equilíbrio entre vida pessoal e a vida do trabalho, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, essa tal dessa felicidade com que é mostrado dos finlandeses, ela não vem de um mindfulness, ela não vem de coisas subjetivas, ela vem de coisas materiais a que os finlandeses têm acesso, a que outros países nórdicos têm acesso,
e que muitos dos outros países não têm. E que podem funcionar de outra maneira e de outra forma. A gente não vai entrar nesse quesito também, porque eu sei que tem muito racismo envolvido nessa pesquisa também, em relação a falar praticamente só os tais valores ocidentais é o que faz alguém feliz, todo o resto ou é ditadura, é monarquia, ou não serve, sabe? Países que são declaradamente inimigos do Ocidente, você nunca vai ver no topo dessa pesquisa. Mesmo que, por exemplo, com certeza deve ter muito chinês feliz com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, mas eles não vão aparecer como uma lista dos mais felizes. O que me incomoda nesse discurso em relação à felicidade? Então, tempo atrás, eu li esse livro aqui, que eu vou deixar na tela, chamado Rapicracia, em que ele fala basicamente como é feito essa ditadura da felicidade atualmente e como que essa ideia de felicidade é vendida enquanto uma mercadoria para consumo, em que é só você seguir essa e aquela regrinha ali na sua vida, que é só você fazer exercício, ter um animal de estimação, ter boas relações e coisa do tipo, ter pensamento positivo e que daí tudo vai dar certo na sua vida e seus problemas vão se resolver e a felicidade, sabe? É quase que uma fórmula, assim, uma receita de bolo do que você precisa para ser feliz. E eu tenho certeza que no seu Instagram ou no seu YouTube, nas suas redes sociais, eu tenho certeza que deve aparecer milhares de conteúdos falando desse tipo de coisa. Vai ser gente querendo vender, o caminho pro céu ou o mapa da mina para você, sobre como você vai ser feliz nos seus relacionamentos, ou como que você vai ganhar mais dinheiro, o que você precisa para realizar seus sonhos, e não sei o que lá de lei da atração, e todas essas coisas assim, sabe? E é uma coisa que eu já reparei aqui na Finlândia, por exemplo, o tanto que o Sam me perguntou até nas redes sociais dele assim: existe coach aqui? Sabe? Desses que fica vendendo a solução das coisas. E acho que tinha, sei lá, uma pessoa que era meio mais desse lado místico, e de resto não tinha essas coisas. E eu sei que tem muita gente querendo vender as soluções, falando que é só você pensar positivo, é que é só você fazer o curso de aprender tal coisa com que você vai ganhar dinheiro, ou que aí você finalmente vai poder ter o carro do ano, que você vai ter o sapato importado e esse tipo de coisa. E assim, me incomoda muitíssimo essa coisa da felicidade, enquanto que uma coisa extremamente individual e subjetiva dentro da sua cabeça, que é uma coisa que eu não vejo aqui, justamente porque existe mais essa questão de uma comunidade muito presente, sabe? Se você tem um transporte público funcionando, você não fica sonhando que você vai ter um carro importado, ou pelo menos a gente nunca viu ninguém que falasse isso. Como a gente já falou também, a gente não tem nem habilitação. Evidentemente que tem gente vendendo curso também falando sobre o segredo da felicidade dos finlandeses. Eu já vi que tem grupo de viagem para mostrar aqui sobre como que é o estilo de vida finlandês, que é a questão de ter contato com natureza e ter tempo livre, e como que isso faz com que as pessoas sejam felizes. Novamente, tudo no mundo vira uma coisa de vender curso e, assim, nisso é uma coisa que não tem segredo, gente, sabe? É um correr atrás de um pote de ouro que não existe, sabe? Tudo agora vira curso. Essa ideia de vender felicidade enquanto mercadoria, ela também tá dentro dessa pesquisa, entende? E, assim, quem não me conhece aqui do canal, eu já vou lembrar, eu sou psicóloga. Então, assim, não tem como eu não olhar torto para essa infantilização de achar que você tem uma receita de bolo para você ser feliz, assim, sabe? E que é sempre uma coisa extremamente individual, que não depende da comunidade, que não depende de oferecer esses serviços que nem o Sami tá falando, sabe? Que não depende de você ter toda uma estrutura social, sabe? E de direitos para você alcançar o que você quer. É tudo sempre dentro da sua cabeça, sabe? E isso me incomoda bastante, porque tem uma grandíssima de uma infantilização e também tem muito dessa coisa voltada para o consumo, de que evidentemente a sua felicidade vai estar dentro do monte de coisa material que você precisa, já que a sociedade meio que não te garante nada. Então, claro, você tem que ter o carro, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter as melhores roupas, você tem que conseguir tudo sozinho, sabe? Esse é um ponto que eu acho realmente muito frágil agora e que me incomoda bastante e que eu percebo que o Brasil está muito mais vulnerável a isso do que aqui na Finlândia, sabe? Nessa questão do individualismo e desse consumo desenfreado simplesmente para conseguir alguma coisa, sabe? Como eu falei, aqui a vida é muito mais fácil que no Brasil. Por exemplo, aqui não existe esse conceito de mulher ou homem batalhador. Aqui a vida não é uma batalha. Essa metáfora não tem aqui. Aqui tu não precisa lutar por nada. Tu estuda, tu ganha notas boas e tu vai para a universidade que tu quiser e estuda lá. O governo te dá o suporte e te paga para você estar na universidade. Tu ganha um dinheiro para viver num aluguel, num coisa de estudante e tu se forma e tu vai trabalhar. Não precisa batalhar, não precisa conquistar alguma coisa. Aqui tu consegue ter uma vida satisfatória e ganhar muito dinheiro sem precisar ser dono de empresa, sem precisar ser milionário. Aqui na Finlândia, por exemplo, tem poucos milionários. Que Aqui é bom. o país nórdico com menos milionários que tem, e a Finlândia é o país nórdico mais pobre
que tem. E mesmo assim aqui é mais feliz. Por quê? Porque aqui o Estado provém as coisas. E as pessoas não se sentem que elas estão oprimidas pelo Estado por ele ser gigante e os seus tentáculos estarem em todas as partes da sua vida. Ao contrário, as pessoas sentem que elas conseguem escolher e fazer mais coisas aqui. Então, como eu repito aqui, essa pesquisa da felicidade, tipo, meio que obscura essa parte e dá a impressão, assim, que, nossa, a cultura nórdica deve ter alguma coisa especial, ou só os finlandeses, pelos seus genes vikings, são mais felizes. E mencionando um outro vídeo de viagem que foi pra Finlândia, que falou assim, os finlandeses, eles se tiverem coisas simples, que ela viu que aqui tinha competição de air guitar, que é tipo tocar guitarra imaginária, e ela ficou, nossa, o povo finlandês é tão simples, ficam felizes com pouca coisa. A felicidade não é por causa de simplicidade, é por causa da estrutura do Estado. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu escutei alguém falando isso em relação de pessoas de um país rico, porque geralmente esse discurso de ai, olha como é que eles ficam felizes com coisa tão simples, geralmente é o pessoal que visita, tipo, um país mais pobre. E fala, ai, olha como é que eles não têm nada e são felizes. Eu falo, então, assim, essa questão do ser guerreiro, batalhador, não é que as pessoas não se esforcem aqui, claro, vai ter que continuar sendo a correria, de ir atrás de trabalho e tal. Evidentemente, se você é imigrante, a sua vida vai ser um pouco mais complicada. A gente já vai voltar a falar desse assunto, a gente já falou também sobre isso, sobre a questão de dificuldade em se achar emprego aqui na Finlândia, mas, comparado ao Brasil, realmente, é muito diferente, porque no Brasil, mesmo que você tenha curso superior, mesmo que você tenha especialização, mesmo que você seja bem graduado, uma família com 2 pessoas, com estudo, ainda vai ter dificuldade, muitas vezes, em pagar as contas, a depender da cidade que vive, enquanto que aqui, se você tá num trabalho com curso técnico, você ainda consegue viver, assim, minimamente bem, sabe? Bom, então a gente pode subverter a pesquisa e falar que ter menos milionários no país faz o país ser melhor? É isso. Sim. Então, esse foi o nosso vídeo sobre a felicidade. Comente aqui o que você acha dessa pesquisa, o que você acha da Finlândia em comparação com o Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, aperte o sininho para ganhar as últimas notificações do vídeo e Nada.